que foi. Ah, pessoal, boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse é o nosso encontro de número 3 da disciplina de Direito Tributário. Dentro desse nosso conteúdo, me permitam aqui, espera aí, me permitam aqui, ué, ah, minha câmera dando problema. Me permitam aqui alguns comentários iniciais e um convite, tá? E um convite acerca da nossa disciplina. Ah, como sempre, pode ser que alguém ainda não tenha percebido, mas eu faço aqui essa lembrança que todos os nossos encontros eles estarão registrados no meu canal do YouTube, né? Então, basta vocês eventualmente irem para o meu canal, se vocês quiserem aqui depois retornar, né, ao conteúdo, né, dessa aula, uma vez que a PUC não disponibiliza por um tempo maior a informação dentro do Teams, né? Então, fica aqui, né? Do mesmo modo, vocês vão estar percebendo que as aulas 1 e 2, elas estão disponibilizadas já no YouTube, né? E o mesmo destino vai acontecer para a nossa aula de hoje. De igual modo, eu quero lembrar que o canal ele tem sempre diversos conteúdos de direito tributário sendo então disponibilizados para vocês, entre outros conteúdos de natureza jurídica, na bem da verdade. Ah, agora, eu queria também fazer um convite, porque amanhã eu e o professor Caio Bartini, que é meu sócio de escritório, vamos estar fazendo uma espécie de live de carnaval sobre direito tributário, e principalmente preocupados aqui em analisar a reforma tributária, né, e as principais alterações de uma forma panorâmica aqui. É interessante, porque aqui nós vamos chamar essa live de Carnaval Tributário. Isso não é um por acaso, né? Carnaval Tributário é o título de um livro extremamente interessante, feito por um dos principais tributaristas do nosso país, o professor gaúcho Alfredo Becker, já falecido, né? Onde ele tem uma obra interessantíssima e crítica do nosso sistema tributário. E, de certa maneira, né, a gente vai tentar recuperar um pouco dos insights do professor Alfredo Becker ao longo dessa live, que vai estar acontecendo amanhã, às 9 horas da noite, no canal da Ribeiro Bartini, tá? Então, quem eventualmente, né, tiver interesse, a live, de qualquer forma, ela vai ficar salva na plataforma do perfil do Instagram do escritório, e eu vou tentar também recuperar essa live para trazer para o canal do YouTube, para ficar também registrado, né, para nós esse bate-papo. O professor Caio Bartini, ele é, além de autor de artigos e obras de direito tributário, ele é aqui um professor de cursinhos preparatórios e, portanto, tem uma
vasta experiência de mais de 2 décadas lecionando conteúdo de direito tributário, e vai ser, então, um prazer enorme fazer esse bate-papo ao lado do Caio. Bom, então, feito isso, né, feito meu jabá, seja a propaganda do canal do YouTube, seja a propaganda do escritório e, eventualmente, até a propaganda do meu perfil no Instagram, a gente adentra propriamente o conteúdo do encontro de hoje. Eu queria retomar uma informação importante para, a partir dela, a gente seguir no nosso estudo sobre o conceito de tributo, né? Terminamos o encontro da semana anterior exatamente lidando aqui com o chamado conceito analítico de tributo. E o que eu quero destacar é que o conceito analítico de tributo, ele é um conceito básico, mas ao mesmo tempo de uma profundidade simplesmente absurda. Ou seja, por meio do conceito analítico de tributo, uma gama de conceitos tributários essenciais são conectados, né? Por isso que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, trazendo este conceito, marca muito sobre a forma a partir da qual nós, brasileiros, compreendemos a figura do direito tributário e do seu objeto, o tributo, né? Então, numa rápida passagem, a gente vai dizer que o tributo é uma obrigação pecuniária obrigatória, que não tem natureza de punição, que só pode ser satisfeita por meio de pagamento em moeda pelo seu devedor, e essa obrigação ela é instituída, ela é definida a partir de um processo tributário que observa de maneira estrita e vinculada à legislação. Portanto, o agente tributante ele não tem nenhum tipo de faculdade, nenhum tipo de pessoalidade, inclusive sobre o risco de, de recair em uma conduta criminal aqui, né, uma forma especial de corrupção denominada pelo direito penal como prevaricação, o que faz com que, então, o fisco seja algo, uma entidade ficcional, etérea, sem coração, né? Então, ele não vai se preocupar com os elementos particulares, com os problemas do contribuinte, né? Ele vai submeter, até em nome do princípio da igualdade, entendido aqui igualdade como isonomia, igual tratamento a todos que se encontram na mesma situação, o fisco vai exigir o adimplemento, o pagamento da obrigação tributária, baseando-se única, exclusivamente naquilo que a legislação tributária assim fixar. Bom, dessa forma, quando a gente enfrenta o conceito analítico de tributo, a gente supera um universo de questões iniciais e, com isso, a gente pode chegar ao próximo dispositivo do Código Tributário Nacional, que é o também maravilhoso artigo 4º. E o artigo 4º, que eu vou exibir agora na tela, ele é de uma igual profundidade àquilo que nos é apresentado pelo artigo 3º, quando ele enfrenta o conceito analítico de tributo. Na verdade, o artigo 4º, ele, e muito embora, né, o Código Tributário ele seja uma norma escrita aqui na década de 60, mas de uma inteligência técnica muito ímpar quando comparado com outras legislações brasileiras em igual período. E isso é muito relevante. Por quê? Porque, de certa maneira, o Código Tributário ele considera aqui,
de uma forma fundamental a percepção de que, quando se lida no universo normativo, a denominação, o nome, a que se queira chamar qualquer coisa, é basicamente irrelevante no direito tributário. Ah, eu quero chamar a atenção aqui, de certo modo, que o artigo 4º ele traz para nós uma declaração de que o sistema tributário brasileiro, e às vezes de uma maneira não tão igual, deveria ser o sistema jurídico como um todo, mas, enfim, para o direito tributário, a corrente de pensamento ancorada na Idade Média, conhecida do ponto de vista filosófico como nominalismo, não faz sentido, né? E o que eu quero dizer? Quando a gente pensa a partir de uma perspectiva de teoria da linguagem, na verdade, saindo fora da caixinha do universo do direito propriamente dito, ou das ciências, das finanças, quando a gente lida aqui com a história do conhecimento humano, há um impacto em razão de uma suposta herança platônica cartesiana que cria um dualismo tanto quanto complicado, para não dizer equivocado, sobre o ponto de vista do que é o real e, consequentemente, o ideal aqui, né? E esse elemento ele conduz toda uma corrente de pensamento a partir de Platão que acha que existe num mundo supostamente ideal, extraurânico, diria Platão, conceitos absolutos e perfeitos que poderiam explicar o nosso mundo concreto. E nasce assim a teoria do nominalismo. Ou seja, se eu quero entender algo, antes de tudo, eu preciso entender o seu nome. Eu preciso entender a sua origem filológica da palavra, porque supostamente essa origem filológica abriria as portas da percepção e do entendimento acerca da coisa. Povos, por exemplo, do norte da Europa, né, e isso faz parte, por exemplo, da cultura viking, achava que se você soubesse o nome do fogo, o nome do ar, você dominaria, vamos dizer, aquele elemento. É um negócio meio Avatar, mas não faz o menor sentido do ponto de vista moderno, né? E é exatamente contra essa lógica desse nominalismo que a ciência, principalmente a filosofia da linguagem, descobre que as coisas só têm sentido no mundo a partir da forma com a qual nós usamos no próprio mundo essa coisa. E, portanto, essa relação de idealidade, de imagem, de conceito, numa espécie de espaço sideral, não faz o menor sentido. Por que, na verdade, eu estou fazendo aqui essa divagação? Porque, na verdade, o artigo 4º, sendo aqui uma espécie de decretação do fim do nominalismo, define para nós que um tributo é tributo se ele funcionar como tributo. E pouco me importa o nome que a lei ou que as pessoas deem àquela coisa, sabe? E isso é muito interessante. Nós vamos ver daqui a pouco que existe toda uma multiplicidade de espécies tributárias. E, na verdade, o que faz essa espécie tributária ser a espécie A ou a espécie B não é o fato dela ser denominada como A ou como B, mas dela funcionar dentro do sistema de características daquilo que é o A
daquilo que é o B, como condição fundamental para a gente poder não apenas entender, mas operacionalizar esse elemento no nosso mundo concreto. Né? É uma coisa muito interessante, porque o nominalismo, por exemplo, já era algo combatido dentro das próprias obras de uma pessoa também da antiguidade, como William Shakespeare. Né? Shakespeare, no seu belíssimo Romeu e Julieta, usa da inteligência de Julieta, afinal de contas, Romeu é um tapado, usa da inteligência de Julieta, que é uma das personagens shakespearianas mais inteligentes, exatamente para mostrar como o nominalismo ele não faz sentido. Afinal de contas, num determinado momento de um diálogo entre Julieta e Romeu, Julieta diz para Romeu que é o nome. No caso, ela se referia ao fato da disputa entre as famílias Capuleto e Montepio, e, na verdade, ela está dizendo, né, o que é um nome. Né? Será que a rosa mudaria de cheiro se ela chamasse cravo? Né? Se ela chamasse, sei lá, pedra? Né? E é óbvio que não. E então, para a gente lidar com o direito tributário, a partir de agora, é fundamental que a gente entenda como o tributo, dentro daqueles elementos da sua característica, do seu conceito analítico, realmente se materializa. Quero dizer o seguinte: o poder público, ele pode, através de uma lei, de um decreto ou de qualquer outra coisa, chamar algo de tributo, mas se necessariamente todos os elementos necessários do conceito analítico de tributo não forem observados, eu não terei um tributo. Se eu não tenho uma obrigação que é cobrada mediante um processo administrativo 100% vinculado em pessoal e cobra-se a partir do dever de recolher aos cofres públicos dinheiro, de modo que esta obrigação não tem nenhuma natureza punitiva ou sancionadora, eu tenho tributo. Se qualquer desvio, se qualquer elemento dissonante do conceito analítico de tributo não for observado, eu não teria um tributo. Ou, do mesmo modo, né, as espécies tributantes são também identificadas a partir dos seus conceitos analíticos e, portanto, dos seus elementos práticos fundamentais. Daqui a pouco, nós vamos conversar acerca de uma modalidade de tributo denominada, por exemplo, taxa. Taxa, ela é um tributo. Entretanto, a palavra taxa, ela é prostituída na nossa prática cotidiana e muitas vezes a gente se refere à taxa em algo que não é taxa e, portanto, algo que não é de natureza tributária. A gente fala, por exemplo, em taxas bancárias. Bom, isso não é taxa. Para fins de conceituação desse nome para o direito tributário, isso não é taxa. Isso não é tributo. Né? O banco não tem poder para tributar ninguém, mesmo que seja a Caixa Econômica Federal como uma empresa pública federal. Né? Então, a partir desse conceito, a partir da percepção de que eu só posso dizer que algo é um tributo ou qual espécie de tributo a partir do momento em que esse conceito, na prática, ele é materializado e ele é aplicado, eu vou descobrir que, primeiro, o nome não me interessa. Não me interessa. Eu posso ter uma taxa batizada como imposto e ela vai continuar sendo uma taxa e não um imposto, ainda que a lei e o legislador, eventualmente, assim o batize. Né? A gente vai lidar com um problema daqui a pouco, por exemplo, onde, de maneira recorrente, chamou-se durante anos a chamada taxa de iluminação pública, mas ela não é uma taxa.
Ela é um tributo, mas ela não é uma taxa. Ah, mas vem na minha, sei lá, guia de IPTU ou na minha conta de luz a informação do recolhimento e está lá escrito taxa. Não, prezados e prezadas, não é uma taxa. Mesmo que, de novo, o legislador dê o nome que ele queira, ela não vai funcionar como taxa, logo ela não será uma taxa. E do mesmo modo, é interessante, como a gente já viu, que para o direito tributário, a destinação do produto, seja do valor econômico arrecadado, não me importa para fins de definição como tributo ou, eventualmente, como espécie tributária. Então, quando a gente avança para o estudo do artigo 4º, dentro da lógica do direito tributário, o nome é absurdamente irrelevante. É absurdamente irrelevante. Você poderia chamar, portanto, um determinado tributo, seja lá qual for, de Astolfo, tá? E eu estou sendo claro e irônico, onde Astolfo só será um tributo se ele materializar na prática, em concreto, numa situação real, todos os elementos do conceito analítico de tributo, e ele só vai ser um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, se igualmente esses elementos definidores forem possíveis de serem observados em uma situação concreta. Então, quando a gente avança para essa compreensão, a gente corta o olhar do leigo com o olhar do técnico. A partir de agora, a maior preocupação nossa é exatamente o desenvolvimento de um conteúdo e de uma linguagem técnica que precisa ser abraçada por cada um de vocês. Afinal de contas, se vocês vão conversar com um cliente ou com um potencial cliente e o seu vocabulário denuncia algum tipo de fraqueza, de, vamos dizer, falhabilidade técnica, seu cliente, ele vai eventualmente perceber. E o seu cliente, ele vai fugir de você. Né? Ele vai perceber que não justifica confiar em alguém cuja fala, que querendo ou não, é o nosso cartão de visita, não é técnica, não é correta, não é adequada. Isso faz toda a diferença. Né? Então, é muito importante que a gente, de maneira crítica, leia a legislação, desconfiando da própria legislação. Até porque o nosso legislador, ele não é técnico. Ou seja, o nosso Congresso Nacional, ele não é formado por contadores, por advogados tributaristas, por profissionais da economia, sei lá. Muitas vezes é formado até por cantores sertanejos, ex-jogadores de futebol e, enfim, palhaços, como o antigo deputado Tiririca. Né? Então, é óbvio que a qualidade da nossa lei pode apresentar déficits e, acima de tudo, isso não é um problema para o direito tributário, porque exatamente não me interessa como algo é chamado, mas como algo funciona e mais. Como algo funciona dentro de um sistema maior, como nós veremos, que é chamado sistema tributário. Bom, de posse disso, né, a gente pode avançar para perceber aqui, através desse fluxograma, que eu preciso verificar, em concreto, como algo existe, como algo funciona, para que, necessariamente, a gente possa considerar tributo ou espécie. Né? Qual é a lógica?
né? Se eu digo que a administração pública me cobra um determinado valor, a primeira pergunta é: eu estou diante de um tributo porque ele preenche o conceito analítico de tributo? Não. Então, pronto, isso não é um problema do direito tributário. Isso não é um problema do direito tributário. Isso é uma outra forma de receita, mas não é uma receita tributária. Logo, isso não é um problema do direito tributário. Isso é um problema de qualquer outra coisa. Do direito administrativo, vai ser um problema, enfim. Mas não é um problema do direito tributário. Agora, se essa cobrança ela tem natureza tributária, e não me interessa o nome com qual essa cobrança venha, eu vou ter um imposto, eu vou ter uma taxa, eu vou ter uma contribuição de melhoria, se também, no plano concreto, pudermos identificar aquilo que faz com que, de maneira individual, aquilo realmente seja um imposto, uma taxa e uma contribuição de melhoria, independentemente do nome de batismo que isso venha. Bom, é muito comum que os manuais de direito tributário se preocupem aqui no desenvolvimento de classificações dos tributos existentes. Essa classificação, eu quero chamar a atenção, ela não é propriamente uma classificação, vamos dizer, do Brasil. Ela é uma classificação que todos os países do mundo ocidentalizado, de certo modo, vão seguir. Né? Então, eu posso pegar um livro de direito tributário, sei lá, norte-americano, francês, que eu vou encontrar esses elementos identificadores da sua condição. A primeira grande subdivisão de um tributo, ela se dá exatamente a partir de uma identificação entre aquilo que é o tributo fiscal e aquilo que será, então, o chamado tributo extrafiscal. Vamos observar o seguinte, e vamos retomar uma discussão de um encontro passado. O professor Sacha Calmon, que originalmente era professor titular de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveu na década de 80 uma pesquisa interessantíssima acerca do fato de que um tributo ele nem sempre tem uma natureza direta arrecadatória. Bom, todo tributo é arrecadatório, mas a grande questão é como essa arrecadação se desenvolve, é que vai definir aqui se eu vou estar diante de um tributo fiscal ou se eu vou estar diante de um tributo extra fiscal. A ideia principal, na verdade, é que o tributo fiscal ele tem uma preocupação exclusiva em transferir dinheiro para os cofres públicos. Então, através de um tributo fiscal, eu arrecado. Eu arrecado. Caso clássico, o imposto de renda, seja o poder público, nesse caso, o Fisco Federal, ele quer compor o seu caixa exatamente através do recebimento de valores que serão pagos por contribuintes, sejam eles pessoas naturais, sejam eles pessoas jurídicas, a título de imposto de renda. Lembrando que, claro, a sistemática de arrecadação, mas isso não é importante nesse exato momento, de pessoas naturais e de pessoas jurídicas é diferente. Né? Essa sistemática é diferente. Mas, quando eu tenho tributos extrafiscais, e aí, no caso da reforma tributária, de certo modo, o chamado imposto seletivo ele se desponta como uma modalidade de extrafiscalidade, ou seja, por mais que a União arrecade com o imposto seletivo,
ela tem consciência de que ela busca muito mais estimular ou desestimular comportamentos que serão adotados pelo contribuinte. Exemplo, no caso do imposto seletivo, hiperonerar produtos que possam fazer mal à saúde, tabaco, bebidas alcoólicas, inclusive subindo a sua alíquota e o seu impacto tributante de acordo com a própria gradação alcoólica, né? Ou, enfim, o teor de nicotina, ou a quantidade de gorduras saturadas ou de açúcar em um determinado produto, né? Por quê? Eu quero tornar esse produto caro, porque eu quero desestimular o seu consumo. Então, a partir da técnica da extrafiscalidade, cobraremos do contribuinte um preço pela opção desse contribuinte em adquirir um determinado produto, mas não só sobre consumo, muito embora toda a reforma tributária tenha foco principalmente na questão consumerista, no impacto sobre os tributos de consumo, nós vamos assistir que há outros tributos que afetam de maneira direta o nosso patrimônio, onde há também uma preocupação muito mais extrafiscal do que fiscal. É o caso, por exemplo, aqui no slide, do Imposto Territorial Rural, chamado ITR. A União, quando ela institui o ITR, ela não tem uma preocupação originária de arrecadar valores. Ela cria um sistema no qual as alíquotas do ITR serão calculadas, primeiro, de acordo com a extensão de uma determinada propriedade rural, mas também com o grau de utilização e aproveitamento dessa propriedade rural. A consequência é uma, seja, quanto maior for a minha propriedade rural, a princípio mais eu pago. Mas, quanto mais eu produzo na minha propriedade rural, menos eu pago. Agora, se essa propriedade ela fica abandonada, ela fica subutilizada, ela é improdutiva, porque, de certo modo, ela só está ali para fins de especulação fundiária, aí a carga do ITR será pesada. Né? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o IPTU. Né? Se eu tenho um lote urbano não aproveitado, largado, literalmente, sobre a forma de um terreno baldio ou de um imóvel abandonado, haverá aqui uma carga tributária diferente, exatamente para que, a partir dessa carga diferente, eu estimule o contribuinte ao devido cumprimento da função social daquele imóvel. E, portanto, a partir disso, ter uma destinação social, econômica para aquela propriedade em especial. Né? Então, o insight original do professor Sacha Calmon, ele nos conduziu a uma revolução tributária a partir do momento em que a gente consegue, então, separar, ou pelo menos identificar, o maior destino fiscal ou um menor destino fiscal, em contrapartida, um impacto extrafiscal mais bem desenvolvido por um determinado tributo. Situação que se repete nesse mesmo sentido
é a utilização, por exemplo, do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, né? O IOF, ele tem esse potencial de extrafiscalidade, de desestimular a utilização, por exemplo, de crédito pela população a partir do momento em que eu aumento as alíquotas do IOF. Seja, por outro lado, se o poder público ele quer que a população faça mais uso de crédito, tá? E aqui eu estou me referindo, por exemplo, a contratos de financiamento, a utilização de ferramentas como o cartão de crédito, o cheque especial, por exemplo, eu reduzo ou até zero as alíquotas do IOF. Por outro lado, quando eu subo essas alíquotas, eu, de certo modo, estou tentando educar, estimular a população a usar de maneira mais consciente do crédito. E, consequentemente, eu estou ajudando a própria população a assumir um comportamento de menor endividamento bancário, né? Então, o tributo nos estimula, seja positiva ou negativamente, a adotar determinados comportamentos. Logo, nem só do desejo de arrecadar vive o tributo. Uma outra classificação que podemos ter para o tributo passa exatamente pela percepção da origem desse tributo. E aí, quando eu falo sobre a sua origem, eu estou me referindo se esse tributo ele foi criado pela União, se ele foi criado pelos Estados-membros, se ele foi criado pelos municípios brasileiros, de modo que nós temos um sistema de repartição tributária, até como elemento de condição fundamental do funcionamento do nosso sistema federativo. Afinal de contas, o município ele não tem condições de se desenvolver de maneira autônoma se ele não tiver receita tributária. Um município sem receita tributária, ele não tem condição de pagar o custeio da sua folha de pagamento, ele não tem condição de realizar obras públicas, ele não tem condição de manter serviços públicos de educação, de saúde, de segurança pública, entre outros, né? Então, se o ente federado ele não tem dinheiro, ele deixa de prover seu cidadão com uma gama de serviços públicos que muitas vezes são serviços públicos essenciais, inclusive. Entretanto, o sistema federativo brasileiro, quando comparado com outros, como os Estados Unidos, a Alemanha, ele é um pouco desigual naquilo que concerne o tratamento entre entes federados. Quando eu pego o artigo 153 da Constituição de 88, eu encontro aqui um catálogo de impostos, e não só, vamos dizer, de tributos no seu sentido amplo, mas em especial de impostos que vão abastecer de maneira fiscal ou extrafiscal, mas vão abastecer a União. Se eu olho para o artigo 153, vocês conseguem identificar na tela 7 tipos de impostos diferentes criados pela Constituição de 88 para que a União tenha sua receita tributária. E isso, de alguma forma, quando comparado com o que vai acontecer, seja com os estados, seja com os municípios,
É um pouco preocupante porque se a União tem 7 impostos, os estados só terão 3 e os municípios só terão 3. E isso, portanto, coloca aqui alguns percalços no meio do caminho do nosso desenvolvimento enquanto uma estrutura federativa de organização política. Tudo, né? Contudo, muito embora a União tenha 7 impostos, na prática ela só faz uso de 6. Né? Eu tenho o imposto sobre produtos importados, sobre produtos estrangeiros. Eu tenho o imposto sobre exportação de produtos brasileiros para o mercado internacional. Eu tenho um imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Eu tenho um imposto sobre produtos industrializados. Eu tenho um imposto hoje sobre operações de crédito, câmbio seguro, que é o IOF. Eu tenho um imposto territorial rural. E só no papel eu tenho um imposto sobre grandes fortunas. Tônica, num primeiro momento, do sistema tributário em aperfeiçoamento, levantou, ventilou a possibilidade de desenvolvermos mecanismos para a efetivação do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Contudo, contudo, não há, no presente momento, e nem há, tramitando no Congresso Nacional, tentativas reais, possíveis, de instituição do IGF, né? Ou seja, esse imposto sobre grandes fortunas, que inclusive no governo Biden foi implantado nos Estados Unidos, porque também previsto na Constituição norte-americana, mas igualmente negligenciado. Mas lá, finalmente, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Aqui, a gente ainda vê como uma hipótese meramente teórica distante. Né? O IGF, atenção, ele não se confunde com o imposto de renda, na verdade. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo precisar qual seria o objetivo do IGF, porque a própria lei complementar, que o inciso 7º do artigo 153 faz referência para definir o seu objeto, ela não existe. Então eu não tenho um conceito sobre o que é grande fortuna. E com certeza, gente, grande fortuna não é a sua casa, tá? Da qual você usou o seu FGTS para comprar, ou você a adquiriu mediante consórcio, ou você adquiriu mediante um financiamento bancário do programa Minha Casa Minha Vida. Não, tá? A sua mansão, ela está segura, mas ela não vai participar da ideia e do conceito básico do que é uma grande fortuna. Né? Nós estamos falando aqui em grandes fortunas acerca de verdadeira monta de dinheiro. Né? E, portanto, cuidado, cuidado. Com algumas ideias equivocadas, principalmente no grupo da família do WhatsApp, em que alguém diz assim: não, mas nós vamos ser tributados pelo IGF. Não, cara pálida, não vai. Você não é rico para fins desse conceito em especial. Nós estamos lidando com uma situação de menos de 1% da população brasileira, na verdade, que seria aquela que se submete ao IGF. Mas, curiosamente, são os mesmos, ou de certa maneira ligados a eles, que podem, por ocupar assentos no Congresso Nacional, votar uma lei que se autotribute. Logo, os nossos parlamentares não têm o interesse em efetivar o IGF. Agora, é interessante, porque o sistema brasileiro ele ainda tem algumas válvulas de escape, que mais à frente nós vamos falar sobre isso, acerca dos chamados impostos residuais. E do mesmo modo, que eu não posso confundir os impostos residuais com os chamados impostos extraordinários de guerra, na verdade. Qual é a ideia? O imposto residual é aquele imposto que ainda não foi instituído, mas que ele tem
uma razão de existir que não se compatibiliza com as exigências tributárias de outras materializações, de outras figuras tributárias, e, portanto, ele precisa ser único, mas não está no rol, seja do 153, seja do 155, seja eventualmente do 157. Qual é o ponto? Olha que coisa curiosa, né? Em um determinado momento da nossa história, não se tributava os proprietários de veículos automotores. O IPVA ele surge na década de 80. Então, ao longo da história brasileira, vamos dizer assim, aquele que tinha um veículo automotor e tinha, né, uma peça de luxo, de grande patrimônio, portanto, ele não pagava tributo pela propriedade desse veículo. Mas, num determinado contexto da história brasileira, houve um alto estímulo para o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil e, consequentemente, vendeu-se mais carros, até porque se popularizou o valor desse carro. O Estado, nesse caso, a União, olhou para essa possibilidade e disse: vou tributar aqueles que são proprietários de veículos automotores. Quem sabe? E aí eu falo baixo, para que eventualmente o Congresso Nacional não nos escute, num futuro eu tenha uma tributação sobre também a propriedade de telefones celulares, de notebooks, de, não sei, né, outros bens que, num primeiro momento, não faziam ou não revelavam grande interesse tributante, mas que depois podem se transformar em uma oportunidade tributária e, consequentemente, criarmos uma lei para a sua tributação. Eu não posso confundir a figura do imposto residual, que aparece no inciso 1º de 154, portanto, com uma figura daquilo que vai ser denominado como imposto extraordinário de guerra. Por quê? Os impostos extraordinários de guerra, eles são justificados constitucionalmente porque o país precisa se capitalizar para enfrentar, a nível internacional, um conflito armado. Ou seja, esse imposto extraordinário de guerra serve para preparar o país, vamos dizer assim, para entrar ou permanecer em uma batalha armamentista internacional, em uma guerra. Né? Não precisa ser uma guerra mundial, não. Pode ser uma guerra contra, sei lá, a Argentina, né? O Paraguai, que foi, inclusive, a última vez que na história brasileira se falou de imposto extraordinário de guerra. Né? A última vez foi quando o Brasil e a Argentina decretaram guerra ao Paraguai e, portanto, cobrou-se da população brasileira esse imposto extraordinário bélico. Agora, quando a guerra acaba, esse imposto é revogado, né? Porque ele existe para o abastecimento militar. Ele existe para que o Brasil compre armamento, compre fardamento, pague soldados, compre, sei lá, aeronaves, embarcações, seja lá o que for, fabrique bomba, né, para poder abastecer essa situação. Agora, os estados, diz o artigo 155, eles têm um catálogo de tributos menores. Né? Então, eu vou ter aqui o imposto sobre doações e heranças, o ITCMD, eu vou ter o ICMS como imposto de circulação de mercadorias, eu vou ter o imposto sobre veículos automotores, que olha que coisa curiosa, no primeiro momento,
O IPVA, que hoje é estadual, como eu disse agora há pouco, ele já foi federal. Né? Ele já foi federal e alterado de natureza e de destinação, migrando essa receita tributária para outro ente econômico. E dentro dessa lógica, né, a gente vai também observar que os municípios, dirá o artigo 156, tem aí o IPTU, tem aí o ITBI, como Imposto de Transmissão entre Vivos de maneira onerosa sobre bens imóveis, e o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o ISSQN. Só que aqui eu preciso fazer uma parte, né? E essa parte é uma parte muito importante, porque quando a gente pensa caminhar da reforma tributária para o sistema brasileiro, e aí é um caminhar longo, na verdade, né, nós vamos ser capazes de identificar que nós teremos mudanças nessa construção, na verdade. E como? Né? Como essa construção, na verdade, ela vai eventualmente se dar exatamente a partir do fato de que, a partir de 2026, o sistema brasileiro, além de todos esses tributos que eu trouxe em tela, irá conviver com outras modalidades tributárias. Ou seja, né, a reforma tributária traz agora a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e traz também o Imposto Seletivo. Qual é o ponto? No futuro, não teremos PIS, COFINS, ISSQN, ICMS, IPI, porque eles serão substituídos por esses três, né? Criando uma tentativa de simplificação, tá? Mas tentativa de muito mais do que efetividade. Quer dizer, no sistema brasileiro, o que nós vamos perceber é que, a partir do ano que vem, a partir do ano que vem, a CBS e o IBS começarão a ser cobrados e vão, de maneira espelhada, à medida que eles sobem, reduzir as alíquotas de PIS e COFINS. E, consequentemente, né, a partir de 2027, nós vamos ter aqui uma modificação mais sensível com a extinção do PIS e da COFINS, a extinção do IOF sobre seguros, a redução de alíquotas do IPI, para que seja possível falar do imposto seletivo dentro dessa mecânica. Mas, de 2029 a 2032, o ISSQN e o ICMS também vão acompanhar essa mudança de perspectiva, como ocorreu com o PIS e COFINS. Né? Ou seja, à medida que o IBS sobe de alíquota, diminui-se as alíquotas respectivas de CMS e SSQN. E aí a coisa vai caminhando até que em 2033, ou seja, percebam, né, para um futuro que já não é um futuro tão distante, eu tenho um sistema tributário bem diferente, 100% em vigor, sem essas etapas híbridas intermediárias, que nós vamos então começar a sentir a partir do ano que vem até 2033,
nas quais, nesse ciclo de 8 anos, tributos que hoje existem na Constituição deixarão de existir e tributos que agora existem após a emenda constitucional da reforma tributária passarem a existir e, consequentemente, a regulamentar a situação. Né? Então, é um desafio. Né? É um desafio, até porque, para que essa sistemática, ela de maneira clara, efetiva, consiga se desenvolver, demanda, inclusive, atividade legislativa por parte tanto do Congresso Nacional, quanto das assembleias estaduais e das câmaras de vereadores municipais. Então, olha que coisa complexa, né? Olha que coisa complicada, vamos dizer, se desdobra a reforma tributária. E é interessante que, muitas vezes, o leigo ele não consegue ter essa percepção do tamanho da complexidade dessa reforma tributária e acha que, sei lá, o Congresso Nacional está sendo lerdo, está fazendo corpo mole, mas é porque é um arranjo que impacta no nosso sistema de organização de competências federativas e que mexe com o dinheiro que está no caixa da União, dos estados e dos municípios brasileiros, não pode ser feito de maneira precipitada, sob risco de causar danos não apenas aos entes federados, mas a nós mesmos. E isso é muito importante. Né? Mas a nós mesmos. Ou seja, esse impacto ele é muito sério, porque se eu desabasteço estados e municípios, eu crio situações nas quais esses estados e municípios deixam de conseguir cumprir a sua função constitucional principal. Eles perdem aquilo que seria da sua existência e da sua competência como condição básica. Né? Então, isso ganha dor de cabeça. Né? Isso ganha um problema, principalmente num sistema como o nosso, onde nós temos, né, mais de 2 dezenas de estados, e a gente tem um número de municípios simplesmente absurdo, né? Principalmente estados membros de porção territorial grande, como no caso de Minas Gerais, né? O estado da Bahia, o próprio estado de São Paulo. Há aqui quase, vamos dizer, em Minas, 9 centenas de municípios. E municípios que nós sabemos, eles não têm a capacidade de geração de receita para justificar a sua própria condição como município. Né? Eu costumo brincar que alguns municípios foram emancipados, mas eles são presépios e não municípios. Sabe assim, aquela cidadezinha petitinha, ela é até bonitinha, iluminadinha, você passa por uma rodovia e quase você não consegue ter tempo de ver o município, porque é bater e passar. Você acelerou, você já engatou a marcha, você já foi. Né? É muito engraçado como, por exemplo, alguns municípios, pensando aqui a nível de Minas, eles têm uma estrutura tão pequena e, consequentemente, uma dependência tão grande de recursos que precisam vir da União ou dos estados para sua manutenção, porque ele não consegue gerar receita própria. Né? Um caso curioso aqui é, por exemplo, um simpático município mineiro próximo a Diamantina chamado Sopa. É um município com 4, 5 ruas, na verdade, mas ele tem uma prefeitura, ele tem uma Câmara de Vereadores, então, portanto, ele tem recolhimento tributário de IPTU, muito embora talvez a grande maioria dos seus imóveis tenham natureza mais rural do que urbana,
ele tem recolhimento, ou deveria ter, de SSQN, ele tem recolhimento de ITBI, mas isso não é suficiente para que esse município, perdão, ele consiga se manter, né? Então, como é que ele vai pagar escolas municipais? Como é que ele vai pagar uma guarda municipal? Como é que ele vai pagar a folha de funcionários dessa prefeitura, dessa Câmara, sem ter condições econômicas para ficar em pé, entre aspas, né? Mas, enfim, qual é o outro ponto que a gente precisa pensar nessa trajetória da classificação dos tributos? Os cientistas do direito tributário, eles gostam de fazer uma distinção entre tributos. E aí, na verdade, não existe um conceito, um consenso acerca da nomenclatura, e, portanto, há autores de livros e o próprio judiciário que classificam um determinado tributo como vinculado, ou bilateral, ou sinalagmático, como, por exemplo, faz o professor Cláudio Carneiro, da Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Né? Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Os tributos chamados de bilaterais, vinculados ou sinalagmáticos são aqueles que necessariamente pressupõem que, para o seu pagamento, tem que haver uma atividade estatal, tem que haver uma espécie de contraprestação. O poder público tem que fazer algo para que ele possa exigir o pagamento daquele tributo e, consequentemente, o produto da receita tributária desse tributo vinculado se destina à manutenção dessa própria atividade estatal. É o caso clássico das taxas. Da mesma forma, uma modalidade tributária denominada de contribuição de melhoria. Seja o caso das taxas, seja o caso da contribuição de melhoria, nós vamos enfrentar esse conceito em um outro momento oportuno. O que a gente precisa perceber aqui é que eu tenho também tributos, e talvez sejam a grande maioria, que são denominados de tributos desvinculados, ou tributos unilaterais, ou tributos sem causa, que, na verdade, não pressupõem qualquer tipo de atividade estatal para justificar o seu pagamento. E o caso clássico são os impostos, ou seja, o valor arrecadado pelo Estado de Minas Gerais, pelo IPVA, perdão, pelo IPVA, não se destina ao pagamento de, sei lá, polícia rodoviária estadual, não se destina a melhoria, ampliações ou modernização do nosso sistema de estradas ou ruas urbanas. Não há uma contraprestação. O dinheiro que você paga pelo IPTU, por exemplo, para o município, não vai necessariamente para uma melhoria da sua rua. E, portanto, é uma das coisas mais equivocadas, mas ainda assim, né, a gente escuta pessoas falarem algo do tipo: ah, mas eu pago o IPTU e a minha rua está esburacada, aquele poste está com a lâmpada queimada. Uma coisa não tem relação com a outra. Para fins de direito tributário e principalmente para fins de materialização da receita dos impostos, o valor que você paga de IPTU ele pode ir para a manutenção de uma escola pública. Ele pode ir para o subsídio da guarda municipal. Ele pode ir para que sejam compradas ambulâncias para um posto de saúde municipal e por aí vai. Ou seja, o destino dessa receita tributária, ela está definida única e exclusivamente por alguém que não é o direito tributário, mas sim o chamado direito financeiro, como nós já conversamos na nossa aula inaugural. Então, esse tipo de tributo, tributo desvinculado ou tributo unilateral, ele abastece de maneira generalizada os cofres públicos, permitindo exatamente que esses cofres públicos consiga suportar todas as despesas que ele tem. Agora,
Também é interessante que a gente perceba uma classificação entre tributos diretos e os chamados tributos indiretos. Quando eu uso dessa classificação, tributos diretos, tributos indiretos, eu estou fazendo referência ao fato de que, no caso dos tributos diretos, eles são pagos pela mesma pessoa, ou seja, o contribuinte, que sofrerá o impacto financeiro no seu bolso, propriamente dito, por uma outra via. Por uma outra via. Quando eu estou diante dos chamados tributos indiretos, aquela pessoa que recolhe o tributo não é necessariamente a pessoa que suporta o impacto econômico daquele tributo. E aí, o caso clássico de tributos indiretos é exatamente os tributos sobre consumo, né? Por exemplo, o ICMS. Imagina, você vai a uma, sei lá, um fast food, a McDonald's, e compra lá um sanduíche, um refrigerante e um combo com batata. Não é você quem tem a obrigação de recolher para o cofre público o ICMS, muito embora aquela lanchonete está recebendo o dinheiro de você e fazendo o destaque do ICMS a ser recolhido para o cofre público propriamente dito, né? Então, o contribuinte não somos nós, o contribuinte é a lanchonete. Porém, o dinheiro é nosso. E aí a gente biparte uma relação entre aquilo que, na verdade, é o contribuinte de direito, porque a lei o diz como tal, a lei obriga que ele faça o recolhimento, mas o elemento econômico que marca o pagamento desse tributo não vem desse contribuinte de direito, mas de um contribuinte de fato, né? Então, esse sujeito, que não é o contribuinte para fins, por exemplo, no caso do ICMS, pela definição da Lei Complementar 87, a Lei Candir, esse sujeito, ele tem aqui um valor que passa pela sua conta, passa pelo seu caixa e vai para o fisco, mas que não se origina dele próprio, né? E aí é o caso do ICMS, é o caso do IPI, é o caso do ISSQN, e será o caso do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir esses tributos em questão no futuro próximo. Bom, ao longo dessa classificação, nós teremos também uma classificação interessante, que é a classificação entre tributos reais e tributos pessoais. Bom, tributo real é aquele que incide sobre uma coisa, na verdade, a propriedade desta coisa. Casos clássicos, o ITR, o IPTU, o IPVA. Né? Eu tenho um carro, esse carro gera o meu dever de pagamento sobre o IPVA. Eu tenho uma propriedade urbana, uma casa, um apartamento, seja lá o que for, eu tenho o dever de pagar o IPTU porque eu tenho esta coisa. O elemento humano é irrelevante, diferente do que vai acontecer com a situação dos tributos pessoais. Né? Quando eu lido com os tributos pessoais, nós estamos onerando o bolso do contribuinte pelo fato dele ser o contribuinte e não necessariamente ter, sabe? É uma diferença entre o ter, no caso dos tributos reais, e o ser, no caso dos tributos pessoais. Há uma outra classificação, e isso com a reforma tributária ganha mais impacto ainda, entre os chamados tributos monofásicos e os tributos plurifásicos. Qual é o ponto? O tributo monofásico é aquele que incide uma única vez diante de uma determinada situação concreta. Os tributos plurifásicos, eles pressupõem uma repetibilidade, porque eu tenho uma verdadeira cadeia de acontecimentos
E é a partir dessa cadeia de acontecimentos, onde cada evento, olhado de maneira individual, me gera o dever de pagamento de um determinado valor individualizado. Tá? Exemplo, se você faz uma viagem e importa, sei lá, um telefone celular, um notebook, um relógio, e traz para o Brasil esse produto importado, você vai pagar uma única vez. Atenção, eu não estou dizendo que você está comprando o telefone, o relógio, o perfume, o tênis para vender. Você não está abastecendo o mercado de consumo com esse produto, você está trazendo para consumo próprio. Né? Esse tributo vai incidir uma única vez e pronto. Agora, determinados tributos, eles são plurifásicos e, portanto, eles se repetem porque existe toda uma cadeia para o transcurso desse tributo. Exemplo, né? Exemplo, uma latinha de Coca-Cola. Essa latinha de Coca-Cola ela sai da indústria ela vai para o atacado ela vai para o varejo, do varejo ela vai até a gente. Ou seja, eu comprei, sei lá, né, a latinha de Coca-Cola na padaria, mas antes a padaria comprou no Ceasa e, consequentemente, o Ceasa comprou da fábrica. Né? E para cada operação, para cada movimentação dessa mercadoria, eu vou ter a incidência, por exemplo, de um ICMS. Né? Então, quanto mais um determinado tributo, um determinado produto, ele circula, mais imposto ele gera, consequentemente, mais é arrecadado. Né? Pensem, por exemplo, em determinadas coisas, como uma barra de chocolate, uma garrafa de água mineral, e por aí vai. Né? Onde eu tenho uma cadeia de multiplicidades, às vezes com 4, 5, 6 operações, que podem, então, se desenvolver ainda. Uma outra classificação extremamente interessante, ela diz respeito à chamada possibilidade do tributo adotar, com finalidades extrafiscais, seletividades ou não. Bom, quando eu penso num tributo seletivo, né, e aí eu vou ter esse imposto seletivo no futuro, substituindo o IPI, eu tenho aqui a percepção do impacto econômico na própria vida do contribuinte. E eu vou utilizar de maneira alternada alíquotas, definindo o grau de importância para o consumo desse contribuinte acerca de uma coisa. Né? E aí qual é a lógica? Né? Olha que coisa interessante. Quando a gente pensa no imposto seletivo, a gente pensa na ideia de que bens, produtos mais essenciais serão tributados de maneira menos impactante. Tributos mais impactados serão aqueles exatamente considerados supérfluos. Ou seja, eu vou tratar os produtos da cesta básica do brasileiro, por exemplo, de uma forma economicamente menos impactada pelo direito tributário. Né? Então, o pão francês, o queijo Minas, o pacote de arroz, café, que hoje está saindo pela hora da morte, eles vão compor aquilo que é o elemento de consumo generalizado do brasileiro. Só que isso tem um problema, porque, de certa maneira, essa cesta básica, para um país de proporções continentais como o nosso, é um pouco complicado, porque, por exemplo, nós, mineiros, paulistanos, por exemplo, fazemos uso de café de uma forma diferente que, sei lá, os sulistas, que ao invés de consumir café, consomem mate para fazer o seu chimarrão. Né? Sei lá, no Nordeste, a carne de
sei lá, frango pode não ser tão importante ou tão habitual em substituição à carne de bode. Mas qual é o problema? Quando nós vamos adotar no sistema, principalmente com a reforma tributária, uma tentativa de desenvolver um olhar macro sobre o comportamento de consumo do brasileiro, vai exigir de nós algumas, vamos dizer, algumas abstrativizações, né? E aí a gente vai ter que trabalhar o brasileiro sem necessariamente levar em consideração que, sei lá, para alguns, a latinha de cerveja é mais importante que o litro de leite, sabe? Mas, enfim, né, eu tenho que olhar um hábito de consumo nacional, extrativizado, um hábito de consumo estatístico, né? Mesmo que para alguns, sei lá, um maço de cigarro seja condição fundamental para a manutenção da sua própria sanidade, outros, a nível macro, não. Então, eu vou trabalhar com seletividade, até como mecanismo de garantia dessa extra-fiscalidade, como falado há pouco. Né? Por outro lado, eu vou ter determinados tributos que eles não têm nada de seletivo. Eu não estou estimulando nada. Eu não estou tratando algo de acordo com um grau de maior ou menor importância em termos de consumo ou de comportamento social. No caso, por exemplo, do ITBI, né? Ou, sei lá, o ITCMD. Eu estou pagando porque eu recebi uma herança. Bom, mas de maneira também interessante, a reforma abre margens para que, principalmente no caso da tributação sobre heranças e doações, o ITCMD, tenhamos aqui uma multiplicidade de alíquotas para tratar, sei lá, o recebimento de uma doação até X mil reais de uma forma e o recebimento de uma grande fortuna como doação ou como herança de outra forma totalmente diferente. Né? A seletividade ela acaba se transformando em um elemento de condição fundamental para a gente pensar, inclusive, a possibilidade de se falar de uma certa justiça tributária, no sentido de que eu estou tratando pessoas em situações diferentes de maneira diferente, né? Como preceituava, no primeiro momento, uma leitura aristotélica, mas também isso acaba sendo ecoado aqui pelos estudiosos do direito constitucional e, de certa maneira, ganha uma materialização por uma célebre figura da cultura jurídica brasileira, que é o Rui Barbosa, quando ele escreve a belíssima oração aos moços, onde ele fala: a igualdade exige que eu trate os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, no limite dessa própria desigualdade, né, como condição aqui fundamental para uma justiça tributária, né, para uma justiça econômica, podemos pensar também dentro dessa mesma toada. Agora, eu tenho uma outra forma de enxergar os tributos ou de classificá-los a partir da chamada progressividade, ou não. Bom, tributos progressivos são aqueles que têm exatamente um sistema de gradação da sua alíquota, ao passo que tributos não progressivos, eles têm uma alíquota única para determinada situação. Ou seja, quando eu penso, por exemplo, o caso clássico do imposto de renda, né, eu vou ter essa figura que eu vou basicamente colocar no quadro para exibir para vocês. Deixa eu só abri-la aqui. Seria alguma coisa assim, né? Eu vou pagar imposto de renda a partir de uma determinada alíquota
de acordo com qual faixa econômica eu me encontro. Ah, eu ganho R$ 3.000 por mês a título de salário. Ok, eu vou pagar 7,5% de imposto de renda. Ah, não, eu ganho R$ 20.000. Bom, parabéns. Você é um privilegiado e você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Porque eu tenho uma progressividade. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, ou até uma situação especial. Ele não paga. Não paga. Ele está em uma zona de isenção, no qual, inclusive, a legislação diz: não, de você eu não vou cobrar. Beleza. Né? De você eu não vou cobrar. Em razão desse fenômeno da progressividade. Agora, quando eu penso num tributo não progressivo, como é o caso do ICMS, né, eu tenho aqui, por exemplo, que, sei lá, a alíquota para compra de uma latinha de Coca-Cola em Minas hoje é 17%. Ah, mas eu comprei 2 latinhas. Beleza, 17%. Ah, mas eu comprei 100 latinhas de Coca-Cola. Tudo bem, 17%. Vai mudar, não vai alterar, não vai haver impacto, tá? Porque eu estou diante de um tributo que ele não está preocupado em ser progressivo, né? Porque eu poderia me ver num cenário onde essa progressividade ela pudesse tanto aumentar de acordo com o meu aumento de consumo, ou até mesmo diminuir a partir do meu aumento de consumo, né? E aí fica a cargo da política legislativa definir como nós vamos funcionar a partir dessa perspectiva, ok? Até aqui, senhores e senhoras, dúvida? Não, Ótimo. Não. tranquilo, professor. Bom, Tranquilo, tudo bem. próximo passo é a gente agora começar a entender um pouco melhor essas subdivisões em espécies que o direito tributário precisa enfrentar. E isso nos conduz a um momento de reflexão importante no seguinte sentido. Quando o Código Tributário Nacional, lá na década de 60, ele foi criado, o Código Tributário Nacional, e portanto cuidado com isso, ele entendia que, na verdade, só existiam 3 espécies tributárias. 3 espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Você pode revirar o Código Tributário de cima a baixo e você não vai encontrar empréstimos compulsórios e tampouco contribuições especiais. Qual é o problema? Essas 2 modalidades passaram a existir e foram paulatinamente, da década de 60 até o final da década de 80, com a Constituição de 88 sendo elaborada, incorporada na dinâmica e na vivência tributária brasileira. E aí, a partir desse cenário, nós vamos perceber que o Brasil adotou uma sistemática que concebe a existência de 5 modalidades de tributos. E aí, mais uma vez, a gente precisa novamente começar a depurar o nosso vocabulário. Eu não posso mais tratar, principalmente, a palavra tributo como sinônimo da palavra imposto. O imposto é um tipo de tributo, assim como a taxa é um tipo de tributo, assim como os empréstimos compulsórios são um tipo de tributo, e assim por diante. Cada tipo de tributo tem as suas características e, volto a dizer, não me interessa qual seja o nome
nome que nós vamos dar a esses tributos, né? Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente poder começar a trabalhar no nosso próximo encontro, né? Porque aí a gente vai analisar quais são as características que fazem o imposto ser imposto, quais são as características que fazem uma taxa ser uma taxa, e assim sucessivamente. Ok? Dado o avançado da nossa aula e a quantidade de informação trazida nessa taxonomia tributária, eu não vou entrar na teoria quinquipartite adotada pela Constituição de 88, que faz essa divisão em 5 modalidades tributárias, porque senão a gente vai ter que quebrar o nosso raciocínio daqui a pouco, né? E aí isso não vai ser produtivo. Beleza? Então, ficamos por aqui. Fico à disposição. Desejo a vocês um ótimo carnaval e seguimos nossos estudos depois do carnaval. Um grande abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.